governo federal tem feito com os municípios. Não tenho nada contra nenhum professor em que ele tenha uma boa remuneração. Mas a educação do Brasil está de mal a pior. Os índices da educação estão de mal a pior e o sindicato só pensa em remuneração de professor. Só que o governo federal ele dá aumento para o professor, mas ele não aumenta a receita. Se você quer dar aumento a qualquer área, você dê, agora mande dinheiro. Nada contra os enfermeiros, porque são pessoas guerreiras e merecem. Mas você não pode botar um piso na enfermagem e dizer que é o mesmo dinheiro da saúde da atenção básica. Isso está errado. Se você quer aumentar o piso do enfermeiro, você também aumente o dinheiro que vem para a atenção básica. Você não pode pegar essa conta para agradar uma área específica para dizer que você foi um bom político que aprovou realmente o aumento do professor. Não será. Obrigado. Você não pode achar que é um bom político lá em Brasília, dizendo que aumenta professor, aumenta enfermeiro, aumenta tudo isso, se você não traz a receita para o município. A conta não vai fechar. O que é que vai acontecer? Hoje, pelo que eu vejo, as cidades vão falir, porque não tem condição. Você pega os dados hoje, se você pegar os dados hoje, a Bahia é o pior índice da educação. É o pior índice da educação. A Bahia é um dos piores índices da educação. As cidades da Bahia estão cada dia pior, porque os professores, com todo respeito, só querem saber dos aumentos dele, 33,23%, agora mais 15%. E no período de pré-pandemia e pandemia, que os alunos tiveram uma defasagem muito grande de aprendizado, e o déficit de aprendizado, o que foi que o professor, enquanto classe, a PLB, enquanto sindicato, ela fez para que os alunos não houvessem prejuízo. Hoje vocês podem ver a grande massa. Hoje, a gente começou com a questão primeiro começou com a questão do Enem, se perpetuou até hoje, que virou ProUni. Se vocês hoje pegam um dado, há 5 anos atrás, a maioria das pessoas que eram beneficiadas pelo Enem e pelo ProUni eram pessoas de baixa renda, aonde você via que muitas pessoas se incomodavam quando via filho de empregada doméstica, filho de pessoas de baixa classe em faculdades federais e estaduais, porque tinha uma boa média. Mas a educação nos últimos anos caiu. Um dado estatístico prova hoje que 70% dos alunos que ingressam em faculdades federais e públicas são oriundos de pessoas de renda alta. As pessoas de baixa renda não estão conseguindo mais ter acesso à faculdade. E nem mesmo aqueles que não conseguiram naturalmente, por falta de vontade e esforço, naquele momento que a educação não tinha qualidade. Então isso acontece por quê? Porque os índices de aprendizado caíram. Mas não caiu só porque essa culpa vai ser do secretário, não. Um secretário de educação e um prefeito sozinho, ele não faz educação sem que a classe dos professores, eles sejam realmente a fim de fazer isso. Então, assim, hoje o que se vê é números sindicatos, o meu problema, eu vou fazer greve porque não vai me dar aumento, eu vou fazer greve porque não vai me dar aumento. Aí eu me pergunto, aqui teve ameaça de greve, aqui teve quebra-quebra, aqui foi outro greve, aí esmurrar e abater e acontecer. Agora eu quero que o secretário pegue os índices da educação, que foi o que os professores apresentaram tecnicamente para fazer juiz a isso. Não tem, nem aqui, nem em lugar nenhum. Porque esse critério, ele precisa acabar. Não adianta o governo federal criar critérios de aumento de profissionais sem que os profissionais tenham resultado. A gente vê todo dia, toda noite, que existe uma fila da regulação, onde morrem muitas pessoas. Quem aqui não conhece alguém que morreu esperando a regulação e não foi atendido? Então a saúde também tinha que ter meta. Se tiver a meta de atendimento, se zerar a fila de regulação, se a gente tentar diminuir, se a gente tiver um atendimento domiciliar, vai haver aumento, vai haver aumento de repasse. Eu acho que alguns critérios, por parte do governo federal, precisam ser vistos. Os municípios, eles não podem pagar essa conta, porque essa conta ela não vai fechar. E vai chegar um momento que ninguém mais vai querer ser prefeito. A cidade vai ficar a ver navios. Porque ser prefeito só para pagar folha, aí o pessoal que acha o quê? Assim, que é só política, mas não é. Então, assim, a gente precisa ter, gente, dentro de toda essa realidade, que os municípios do Brasil sofrem. Aumento é bom para a cidade grande, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, Salvador, Feira de Santana. E as cidades que eu posto de São Miguel, Vazedo, ficam como? Aí o cara vai chegar assim, mas Vazedo deu. Pô, pega a receita de Vazedo, é 6 milhões no mês. São Miguel é 2,5 milhões.
Você quer comparar a Fazenda que ganha 6 milhões por mês para São Miguel das Matas? Isso é injustiça. Então são coisas que as pessoas precisam ter esse entendimento, que às vezes não tem. E essas pessoas não veem a audiência pública, não ouvem a verdade. E a verdade dói, a verdade é uma coisa difícil de ouvir. É muito mais fácil você ouvir uma mentira do que uma verdade. Mas aqui, trazendo para a realidade da gente, a gente conseguiu ter essa boa arrecadação até em função muito do que o prefeito faz. O cara vai para Brasília, chega ali, ganha um recurso do deputado, volta, consegue uma coisa aqui. Então, se ele não faz isso também, a cidade também não vai desenvolver. No quesito de despesa, né? A gente tem um adendo fiscal aqui, que é o seguinte: a gente, na despesa, proporcionalmente falando, a gente também fez um orçamento de 31 milhões, só que nossa despesa terminou um pouco mais do que nossa receita. Vejam que é importante falar sobre isso. Veja como é importante a gente conhecer a realidade do nosso município. Nós arrecadamos 39 milhões e ficou 41 milhões de despesa. Ah, ele pagou 41 milhões de despesa? Não, é porque muita despesa ali, ó, ficou em reza a pagar. Ficaram algumas despesas para serem pagas, como algumas obrigações, como o texto de férias do professor, como folha que ficou para pagar no ano subsequente. Por quê, professor? Porque assim, ó, todo esse conflito que acontece em Brasília, de política, reflete na realidade dos municípios. Então, a gente tenta se adequar o máximo que a gente pode. Então, assim, ó, no quesito fiscal, mesmo a gente não negociando nossas contas, a gente já passou 1,5 bilhões na despesa, para que isso ficasse para o ano de 2023. Isso é ilegal, é inconstitucional? Não. Isso é normal. O resto é uma prerrogativa constitucional. A gente reconhece a despesa e paga no mês subsequente. Mas isso já é um alerta para que o gestor e os secretários já liguem um alerta e vejam qual é o ajuste que pode fazer. Porque a tendência hoje é que cada vez mais os recursos dos municípios venham a cair. Por quê? O governo federal hoje já estuda a dar, ainda todo mundo falando, a dar isenção de imposto de renda. Nada contra. É benefício para todos nós. Mas o cara vai reduzir o IPI. Até porque para baratear o preço do carro, do fogão, da geladeira. Por quê? Como o próprio governo Lula disse, para impulsionar o consumismo e as pessoas voltarem a ter as coisas de casa. Só que tem um detalhe, pessoal. Quando você diminui o IPI e o imposto de renda, o município deixa de ganhar dinheiro. Se vocês não sabem, o FPM que cai no município é formado pelo IPI e pelo imposto de renda. Se um dos dois recursos cair, os municípios do Brasil estão mortos. Todos estão mortos. Todos estão enterrados. Porque a conta não vai fechar. Não vai fechar. Então pense em dois impostos que, na minha concepção, quando se mexe, afeta o município. Você vai beneficiar uma parte da população em um quesito, mas você vai enterrar mais de pequenos impostos de São Miguel, são mais de 2.740 municípios, que são municípios de pequeno porte para São Miguel. 2.740 no Brasil inteiro. Então, no Brasil tem 5.498 municípios. 2.740 são municípios de pequeno porte. Olha, eu estou falando, a mais de 50% dos municípios do Brasil são de pequeno porte. Certo? Então, assim, você mexer numa situação dessa, você mexe com a economia do município. Isso é ruim. Isso é ruim. Fica ruim. Isso aí, esse preço, quem vai pagar? Quem vai pagar? Como é que o prefeito vai honrar a sua folha de pagamento? Como é que o prefeito vai fazer para limpar a sua cidade? Para botar iluminação? Então, cada dia fica mais difícil. As decisões tomadas em Brasília refletem aqui. Vocês podem até achar que não, mas reflete muito. Então, assim, é por isso que as pessoas precisam conhecer um pouco mais a realidade de sua cidade. Precisam acompanhar um pouco mais a realidade. Não pode simplesmente aceitar aquilo que se ouve. Ah, o prefeito é incompetente, o prefeito não faz nada. Não. Vamos conhecer a realidade do prefeito da gente. Eu não posso falar mal de uma pessoa se eu não conheço ela. Eu não posso falar mal do trabalho se eu não quero saber. Ah, porque me disseram. É certo que vai ficar nessa disseminação de que me disseram? Tanta coisa que me disseram, mas eu não posso ir para frente. Eu sou aquele cara seguinte, se ele falar uma coisa, eu sabe, se eu não tiver provas, eu não posso expor opinião sobre isso. Né? Eu não posso. Então, às vezes, eu trabalho há 18 anos nessa área. Então, eu sei como as coisas funcionam.
Às vezes eu estou em roda de amigos e eles começam a falar sobre questão política. E eu vejo cada coisa de um jeito e assim eu me calo. Aí tem pessoas que sabem e falam assim, rapaz, você fica calado para não dizer a verdade. Eu falei, cara, se eu for falar, vão acreditar. Então, existe muito essa questão. Então, as pessoas, às vezes, compram de um jeito e vendem de outro. Então, é por isso que é muito bom a gente conhecer a realidade do município da gente. Né? Como eu te falei aqui, a gente ficou com um déficit fiscal aí de 1 bilhão e 600, e isso são despesas que, naturalmente, serão pagas ao longo desse período de 2023. E aí a gente passa o princípio da adequação dentro da realidade financeira, para que a gente vá adequar a realidade do município para que, no final do ano, a gente pague todo mundo. Então, o que é que o prefeito esse ano tem que fazer? Esse ano o prefeito vai ter que botar a rotina dele e muito Brasil procurar dinheiro, viu? Porque os municípios esse ano vão sofrer.